Olá, eu sou Regiane Campos, idealizadora da Harmoniza Inteligência Emocional, e hoje venho falar sobre o poder das emoções e como podemos fazer uso dele para a manutenção da nossa sensação de bem-estar e para o sucesso nas nossas relações. Você sabia que as emoções têm vontade própria? Brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é que as emoções, elas se manifestam independente da nossa vontade. Hoje, a gente já encontra vários estudos que demonstram a manifestação, o aparecimento das emoções na nossa voz, nos nossos olhos, no nosso rosto. Por exemplo, quando estamos felizes, é comum que falemos mais rápido do que geralmente falamos. E o contrário também é verdadeiro. Quando estamos tristes, é comum falarmos mais baixinho e mais devagar. E aqui eu gostaria de te convidar a se lembrar de uma situação em que você passou onde você tenha ficado muito triste. Você consegue se lembrar se nessa situação de tristeza a sua vontade de ficar quieto era muito maior do que a sua necessidade de falar? E aqui eu posso te dizer com bastante segurança, sem conhecer a situação, que independente da atitude que você teve, de se calar ou de falar, nas duas, o entristecimento que você estava sentindo se manifestou. Talvez você esteja pensando assim, mas o que a Regiane está falando é leitura corporal, é um assunto já bastante conhecido, bastante explorado. E eu quero te dizer que o que eu venho trazer aqui vai além. Eu estou dizendo que quando uma emoção se manifesta, quando uma emoção aparece, sempre há com ela uma necessidade minha que não foi atendida. E para a gente continuar pensando e falando um pouquinho mais sobre essa questão da necessidade que se manifesta em uma emoção, eu quero falar sobre a raiva. A raiva é uma emoção que é bastante temida pela maioria de nós, porque ela é uma emoção muito intensa, uma emoção quente, né? É uma emoção que eu não consigo sentir pela metade, eu não consigo sentir raivinha, nem meia raiva. E aí eu gostaria de te perguntar, que você pensasse, como é que você geralmente reage quando você sente raiva? Você consegue parar para pensar ou você sai chutando tudo? A raiva é uma emoção que está relacionada diretamente à necessidade de mudança. Então, quando sentimos raiva, estamos precisando, estamos necessitando que algo aconteça diferente, que algo mude. E aí é que está a grande sacada de conhecer e identificar as emoções. Porque toda vez que eu consigo identificar uma emoção, automaticamente eu consigo dosificar a intensidade dela. Eu posso colocar uma intensidade média ou uma intensidade baixa. E a partir daí eu consigo definir como eu pretendo, como eu quero reagir naquela situação. Consequentemente, isso vai gerar a manutenção da sensação de bem-estar e o sucesso naquela relação em que eu estou vivendo, no que está envolvido naquela situação em que eu estou vivendo. Abraço com emoção e nos vemos no próximo vídeo.